Olá, povo de Deus, graça e paz. Continuamos nossa série de estudos em 1 Tessalonicenses. Essa carta tão interessante para nós e onde nós vemos o apóstolo Paulo fazer elogios e orientações importantes para aquela igreja naqueles dias e certamente para nós também nos dias de hoje. No estudo do domingo passado, nós aprendemos que nesse primeiro capítulo, Paulo nos fala um pouco sobre o estado dessa igreja. Uma igreja que tinha uma fé operosa, um amor abnegado e uma firme esperança no Senhor Jesus Cristo. Paulo nos fala também do motivo pelo qual essa igreja estava tão bem assim andando com Deus. É porque o Evangelho tinha chegado até eles em palavra, em poder, no Espírito Santo, em plena convicção e como eles também podiam perceber no procedimento do apóstolo que estava andando e vivendo com eles naqueles dias. Finalmente, Paulo fala dos efeitos desse evangelho na vida daquele povo e os efeitos do estado dessa igreja no meio daqueles irmãos e em toda aquela região. Eles se tornaram imitadores do apóstolo Paulo e discipuladores, ensinando e sendo padrão e modelo para outras igrejas também andarem com o Senhor. Hoje chegamos no capítulo 2 e eu gostaria de ler com você esse capítulo que você poderá acompanhar aí na sua tela. A palavra de Deus diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de nosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós. Qual ama que acaricia os próprios filhos? Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amado de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutamos para não vivermos à custa de nenhum de vós. Vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas, do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para seu reino e glória. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como, em verdade a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia em Cristo Jesus. Porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Ora, nós, irmãos, ofarnados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo Satanás nos barrou o caminho.
Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Amém. Vemos nesse capítulo 2 o apóstolo Paulo abrindo o coração para esses irmãos. Aprendemos na primeira lição que essa era uma igreja jovem, uma igreja recém-plantada. O apóstolo Paulo permaneceu poucos dias naquela igreja, provavelmente menos de um mês. Mas neste curto espaço de tempo, ele teve a oportunidade de desenvolver com aqueles irmãos não somente uma relação espiritual de ensino apostólico, mas também de grande afeto e carinho por eles. Ao ser ameaçado pelos judeus daquela cidade, ele teve que sair, fugindo para outras cidades, mas quando chega a Corinto, após mandar Timóteo trazer notícias dessa igreja, ele escreve essa carta respondendo para os irmãos as suas questões, os encorajando e os orientando na vida cristã. Quando você lê uma carta como essa no Novo Testamento, é como se você estivesse ouvindo uma pessoa conversando no telefone. Você não sabe o que a outra pessoa diz do outro lado, mas pelas respostas que a pessoa dá do lado de cá, você imagina o que está sendo perguntado do outro lado da linha. Ao ler esse capítulo 2, nós podemos perceber que havia algumas questões importantes acontecendo em Tessalônica. Paulo amava muito aquela igreja e Timóteo trouxe boas notícias, dizendo que aqueles irmãos também amavam muito o apóstolo Paulo. Eles continuavam firmes na fé e estavam empenhando agora também para que outros abraçassem a mesma fé que os salvaram. Contudo, havia ali entre eles algumas questões que se relacionavam com o apóstolo Paulo. Por isso, no capítulo 2, aparentemente, o que o apóstolo Paulo está fazendo é respondendo algumas dessas questões. Podemos, então, dividir esse capítulo dessa carta em 3 partes. Nós vemos aqui uma defesa do apóstolo Paulo, nós vemos um motivo de gratidão do apóstolo e nós vemos o desejo do apóstolo por comunhão com estes irmãos. Nessa defesa, o apóstolo Paulo fala muito sobre o seu ministério e como ao chegar nessa cidade e ao pregar o evangelho para eles, aquilo se tornou algo frutífero no meio daquele povo. E ele traz algumas evidências disso. Talvez porque algum grupo de irmãos, provavelmente influenciados pelos judaizantes daquela cidade, estavam se afastando dos ensinos apostólicos e julgando que Paulo esteve ali apenas para promover o seu próprio nome. Por causa dessas acusações, Paulo então começa a fazer a sua defesa. Eu queria perguntar para você hoje, como e quando você costuma se defender? Quando você se sente muito ofendido, o que faz com que você saia em sua própria defesa? E geralmente como você se defende? De maneira temperante, calmo, tranquilo? Ou você parte também assim para acusações contra outra pessoa? Algumas vezes nós aprendemos que, como cristãos, nós não devemos nos defender. Davi aprendeu essa lição logo quando ele começou a ser perseguido por Saul, e ele tem uma frase que ele repete muito nos Salmos e nos escritos históricos que nós temos na Palavra de Deus, quando Davi afirma que Deus é o meu juiz. Deus é que me defende. Deus é o meu escudo. Deus é que sai a meu favor. Apesar disso ser verdade e o cristão realmente dever adotar uma postura de confiar na defesa de Deus, o que Paulo está fazendo aqui é algo completamente diferente. Ele não está se defendendo por desejo de autojustificação, ou de autodefesa, ou de se fazer exaltar no meio daquele povo. O que Paulo está fazendo aqui é mostrando a sua defesa como uma prestação de contas. Ele é um servo de Cristo no meio daqueles irmãos. E ele diz que devia a todos os gentios o amor de Deus. Por isso agora ele apresenta essa defesa, prestando conta para aqueles irmãos das acusações falsas que estavam lhe sendo atribuídas. Ele faz isso de maneira muito objetiva. Ele apresenta a sua defesa mostrando o estilo do seu ensino. Ele diz
que o seu ensino era baseado em uma ousada confiança em Deus. E não era baseado em dolo, não era baseado em impureza ou engano. Eram assim que os pregadores ambulantes daquela época faziam. Eles enganavam as pessoas, eles tinham intuitos malignos, eles usavam a linguagem oratória para poder seduzir as multidões. E Paulo diz, vocês se lembram? Eu jamais procedi assim. Mas o estilo do ensino do apóstolo Paulo era uma ousada confiança, uma liberdade para falar fundamentada no chamado de Deus. Essa convicção no chamado, essa convicção do que ele estava fazendo ali sob a autoridade de Deus, é que conferia ao apóstolo Paulo o poder e a autoridade para ensinar as Escrituras para aqueles irmãos. Paulo então mostra que o seu estilo não é um estilo populista, e o estilo do seu ensino visava a glória de Deus. Nós também devemos nos preocupar com o estilo das nossas palavras, com a maneira como nós nos comunicamos, a maneira como nós falamos a palavra de Deus para outras pessoas e até a maneira como nós nos defendemos diante das acusações que nos fazem. O modo como o cristão fala deve refletir o modo como o próprio Senhor Jesus Cristo falava a palavra de Deus, anunciava a mensagem do reino e também se defendia das acusações naqueles dias. Nós somos discípulos de Jesus e ao olhar para o apóstolo Paulo, nós aprendemos que mesmo diante de acusações tão duras e falsas, nós podemos ter uma palavra que agrada aos homens, que comunica ao coração dos homens, mas que principalmente glorifica a Deus. Uma segunda parte da defesa do apóstolo Paulo não era só o estilo do seu ensino, mas o conteúdo do seu ensino. No versículo 4 ele diz que eles foram aprovados por Deus, a ponto de Deus confiar a eles o Evangelho. E ele mesmo fala que esse mesmo Deus, no versículo 4, os prova constantemente. Paulo então apresenta para os Tessalonicenses uma segunda defesa. Ele diz que o conteúdo do seu ensino era o Evangelho dado por Deus. E o fato deles poderem comunicar esse Evangelho era um sinal, era uma evidência da aprovação de Deus na sua vida. Mas Paulo não para por aí. Paulo não simplesmente evoca para si um título apostólico. Paulo não está fazendo aqui apenas uma defesa do seu título, do seu cargo, da sua importância. Ele termina esse versículo dizendo que Deus prova o nosso coração. E essa é a dinâmica de Deus também na nossa vida. É através do conteúdo do ensino que nós recebemos, o Evangelho que um dia entrou no seu coração, é que nós fomos feitos aprovados diante de Deus. Não pelos nossos méritos, não pelo nosso esforço, mas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, pela obra dele na sua vida. Entretanto, quando nós caminhamos nesse Evangelho de Jesus, nós não nos tornamos simplesmente super santos que agora não temos mais nada que ninguém possa acusar. Pelo contrário, nós estamos crescendo nessa caminhada. E Paulo faz questão de enfatizar isso aqui. Deus prova o nosso coração. Ele faz isso de diversas maneiras, não é verdade? Às vezes ele coloca pessoas estratégicas na nossa vida para provar o nosso coração. Às vezes ele nos coloca em circunstâncias estratégicas para provar o nosso coração. E de desafio em desafio, etapa em etapa, Deus vai moldando o nosso coração de acordo com o Evangelho do Senhor Jesus. Paulo então traz essa lembrança para os irmãos. O conteúdo do seu ensino não era algo simplesmente pessoal. Era algo que Deus o deu, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele fazia isso aprovado por Deus, mas constantemente sendo provado por Deus novamente. Uma terceira defesa do apóstolo Paulo é o testemunho do seu ensino. Ele diz no versículo 10, vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Paulo fala aqui de um duplo testemunho que nós também precisamos ter. Um testemunho externo. Ele diz, vocês são testemunhas. Vocês viram o meu procedimento. Vocês podem olhar para mim e dizer como eu me comportei. Você seria capaz de dizer isso? Você pode olhar para as pessoas ao seu redor e pedir delas um testemunho da sua piedade, da sua justiça,
do modo prudente como você se comporta? Nós vivemos numa sociedade que às vezes diz que o que as pessoas pensam de nós não importa. Em certo grau, isso deve ser verdade na nossa vida. Mas a verdade bíblica é que o nosso testemunho tem um impacto importante sobre como as pessoas nos veem e como elas veem o Evangelho. Paulo tinha isso em meio aos Tessalonicenses. Mas ele também fala de um outro aspecto desse testemunho, que é o testemunho interno. Paulo fala que Deus é a sua testemunha. E por causa disso, ele podia continuar em paz na sua consciência. Paulo apresenta a sua defesa porque ele sofreu algumas acusações. Mas Paulo também tem motivo de gratidão. E na segunda parte dessa carta, é isso que ele fala. Ele agradece a Deus por 2 motivos. Pela maneira como eles receberam o Evangelho, ele fala isso no versículo 13. Outra razão ainda temos nós de incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra de Deus, que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como na verdade é palavra de Deus. Paulo agradece porque os irmãos ouviram o Evangelho e ao ouvir a pregação, eles entenderam que Deus estava falando com eles. A pregação é vox Dei, é voz de Deus. É Deus falando conosco através da sua palavra. Quando ela é exposta fielmente, quando ela apresenta o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e quando ela nos mostra como Jesus nos salva da ira de Deus e de todas as lutas que nós temos nessa vida. Paulo louva a Deus porque aqueles irmãos entenderam isso e se relacionavam com a palavra de Deus de uma maneira especial. Mas uma segunda gratidão do apóstolo Paulo é porque esses irmãos tinham os efeitos da palavra de Deus na vida deles. A semelhança daqueles irmãos de Jerusalém que sofreram perseguição dos judeus, os tessalonicenses também estavam sofrendo perseguição dos seus patrícios, dos seus irmãos gregos, que agora os perseguiam pela fé que eles haviam abraçado. Olha, a pregação do Evangelho, quando ela é recebida no nosso coração, ela sempre trará esses efeitos. Nós temos a nova vida e a alegria em Deus, mas nós também enfrentamos pressões nesse mundo. Nós também seremos julgados por esse mundo. Nós também seremos, muitas vezes, abandonados pelas pessoas desse mundo. E muitas vezes nós seremos perseguidos. Às vezes isso acontece dentro da nossa casa, no nosso trabalho, ou de uma maneira velada na sociedade. Mas acredite, quando você crê na palavra de Deus e vive a palavra de Deus, algumas dessas coisas certamente irão acontecer. Isso não é motivo de tristeza. Paulo agradece a Deus, porque aqueles irmãos estavam experimentando os efeitos do Evangelho na sua vida. Quais motivos de gratidão você tem pela palavra de Deus na sua vida? Quantas vezes ela livrou você? Quantas vezes a palavra de Deus salvou você de um mau comportamento? Louve a Deus, agradeça a Deus pela maneira como Ele tem cuidado de você. E, finalmente, Paulo apresenta também aqui o seu desejo pela comunhão com os irmãos. E essa última parte dessa mensagem do capítulo 2 é extremamente importante para nós nos dias de hoje. Paulo diz no versículo 17 que ele estava orfanado por breve tempo da presença dos irmãos, mas não no coração. Paulo estava separado fisicamente daqueles irmãos. Você consegue perceber? Paulo estava tendo que lidar com o distanciamento social. Ele ficou longe daqueles irmãos por causa da perseguição. Ele estava muito preocupado com eles. Por isso que ele envia Timóteo. Timóteo traz boas notícias. Por isso ele escreve a carta. E a carta é uma excelente ferramenta para, de alguma forma, se aproximar daqueles irmãos. Mas as notícias e as cartas não são suficientes. Paulo deseja ter comunhão com os irmãos. Paulo deseja estar presencialmente com os irmãos. Você percebe como isso é importante para nós hoje? Você recebe essa mensagem hoje através de um canal no YouTube. Isso é uma bênção para a nossa vida. Se você tem está em algum grupo de risco, provavelmente você vai acompanhar o culto de hoje à noite online na sua casa. E louvado seja Deus que nós temos essa bênção nos dias de hoje. Mas isso não é suficiente. Nós desejamos comunhão. Nós desejamos estar próximos uns dos outros. E Paulo fala nesses versos finais aqui algumas coisas que nós devemos aprender sobre comunhão. Ele fala sobre a importância da comunhão. Cartas e notícias não são suficientes. Um dia essa pandemia vai passar, esperamos que logo. E assim, quando ela passar, nós precisamos estar juntos.
Nós precisamos nos encontrar para aquecer a nossa fé. Precisamos estar em grupos pequenos, em grupos de oração, em ministérios, em cultos públicos, porque isso é importante. Deus escolheu esse meio para nos edificar e nos lapidar de acordo com a sua vontade. Mas Paulo também fala do desafio e do preço da comunhão. Ele diz no versículo 17 que ele também se empenhou diligentemente para ir ver esses irmãos pessoalmente. Ele se desgastou, houve esforço, houve da parte de Paulo um investimento, ainda que ele não conseguisse naquele tempo. Isso significa que para ter comunhão, você também vai ter que se empenhar. Às vezes nós estaremos cansados, às vezes nós estaremos sem ânimo, mas em favor de algo que é tão importante, nós nos esforçamos. Há um preço para ter comunhão. Às vezes, lidar com pessoas difíceis. Às vezes, conviver com pessoas que não pensam igual a nós. Mas vale a pena, porque esse é o meio pelo qual Deus nos ensinou que nós crescemos em edificação. Paulo fala do desafio, do preço da comunhão, mas Paulo fala também do inimigo da comunhão. De uma maneira muito explícita e interessante, aqui o apóstolo Paulo fala que tentou ir vê-los algumas vezes, mas Satanás os barrou. Satanás é o adversário dos cristãos. Satanás é o adversário do povo de Deus e o seu objetivo, de fato, é colocar barreiras, obstáculos para o nosso crescimento espiritual. Sabemos que Satanás não faz nada fora da autoridade de Deus. E quando Paulo afirma isso aqui, nós sabemos que Deus não tinha planos para que ele fosse naquela cidade, naquele período novamente. Mas a responsabilidade e o desejo do nosso inimigo é que nós certamente não tenhamos comunhão. Por isso, muitas vezes, você se sentirá tentado a não vir à igreja. Você se sentirá tentado a não ir visitar um irmão. Você se sentirá tentado a não ter comunhão com os seus irmãos. Lembre-se que por trás de cada momento como esse, há um adversário querendo nos impedir de crescermos em santidade. Às vezes vai ser a preguiça, às vezes vai ser o medo, às vezes vai ser a ansiedade, às vezes vai ser algo que alguém falou que você não gostou. Coloque tudo isso diante do Deus que nos chama à comunhão, porque finalmente Paulo fala sobre a alegria da comunhão. Ele diz no versículo 19: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não sois vós? E Paulo diz, sim, são vocês. Paulo declara aqui não de maneira apenas formal, mas do fundo do seu coração, que ele tinha profunda alegria em estar com os irmãos. Ele tinha profunda alegria de se reunir com seus irmãos. Paulo usa palavras aqui que poderiam ser usadas para Cristo. Coroa, exultação, alegria. Nós poderíamos pensar, Paulo tem isso tudo em Jesus. E é claro que ele tem isso em Jesus. Mas ele também tem isso com os irmãos. Porque os irmãos são o corpo de Cristo. E olha, é estranho se você se alegra em Cristo, mas não se alegra com os irmãos. Se alegra com a pessoa de Jesus, mas não se alegra em ter contato com o corpo dele, que é a sua igreja. Então, talvez essa mensagem para nós, essa meditação nessa carta para nós é um chamado. Nesse tempo de pandemia, meio que final de pandemia, a gente nunca sabe, nós nos esforçarmos para termos comunhão. Seja por um telefonema, seja por alguma forma ainda que virtual nesses dias, mas se você pode, se não há nada que te impede, de maneira presencial. Os nossos cultos voltaram a acontecer e quem sabe você pode voltar a estar presente aqui neles, se esforçar, se diligenciar dentro daquilo que reguarda a sua saúde, que não prejudica a sua saúde física, estar com os irmãos, se encontrar com os irmãos, se esforçar para que nós possamos crescer juntos em comunhão. Nós também precisamos olhar para a defesa de Paulo e aprender como nós devemos nos portar quando somos ofendidos. Nós também temos motivos de gratidão por causa da palavra de Deus, mas principalmente nós temos nesse ano de 2021 e na vida toda cristã um grande desafio para vivermos em comunhão. Que a mensagem desse capítulo encoraje você a ser grato a Deus, a confiar em Deus e a buscar a comunhão com os irmãos. É o que nós oramos e pedimos
para a vida dessa igreja nesse ano, para a sua vida de um modo especial, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, graças te damos porque o Senhor é quem nos defende. O Senhor é o nosso juiz. E nós não precisamos buscar autojustificação. Mas te louvamos também porque a Tua palavra nos ensina a como proceder quando precisamos prestar contas aos nossos irmãos. Que o Senhor nos dê palavras sábias, humildes, temperantes, ó Pai. Te louvamos porque também temos motivos de gratidão, ó Deus. A Tua palavra de fato chegou até o nosso coração. É palavra do Senhor para a nossa vida. Te louvamos pela oportunidade de tê-la em nossas mãos e de poder estudá-la, meditar nela, junto com os irmãos, em oportunidades como essa que estamos tendo hoje. Te agradecemos porque o Senhor nos chama à comunhão. E nesse ano, Deus, onde nós ficamos tão privados desta comunhão presencial com os irmãos, nós cremos que o Senhor está nos ensinando o valor, a beleza de estarmos juntos, ó Deus. Que isso fique bem gravado no nosso coração, na nossa memória, para que assim, ó Deus, que cada um de nós ter a possibilidade de encontrar presencialmente com os irmãos, acontecer, o Senhor nos ajude, ó Deus, a valorizar esses momentos, a desfrutar, ó Deus, dos momentos com os irmãos, louvando o Senhor, adorando ao Senhor, vivendo, ó Deus, uma vida próxima uns dos outros, servindo uns aos outros no amor de Jesus e juntos como igreja, ó Deus, prestando um culto que agrada, que exalta, que alegra o teu coração. Que nós tenhamos alegria, ó Deus, em vivermos assim. Que nós possamos superar os desafios de vivermos assim no temor do Senhor, fundamentados na Tua palavra. É o que nós te pedimos, crendo que o Senhor já está fazendo no nosso meio. E por isso nós te louvamos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus te abençoe.